Estamos em mais um dos vídeos da nossa saga de Boku no Hero aqui no canal e finalmente chegamos nessa parte que é um dos episódios que eu mais queria falar sobre. A gente nessa série de vídeos aqui tá falando sobre as principais e mais legais cenas de Boku no Hero, só que esse não é nem uma cena, é um episódio inteiro que é um masterpiece. O momento que mais converteu fãs pra obra, o momento que você provavelmente lembra com o mais carinho possível, que é Midoriya contra Todoroki. E eu não tô aqui, logicamente, só pra falar da animação bonita ou da luta que é muito épica e muito hype, muito nossa, aura maravilhosa. Não, eu tô aqui pra falar sobre tudo que essa luta envolve. É muito mais do que só um momento aura, ela é praticamente inteira sobre se livrar dos seus traumas, dos seus abusadores, das coisas que te impedem de ser você mesmo e de reconhecer em si a sua individualidade, o que faz você ser você. Antes eu só vou pedir pra você deixar o seu like, que é muito importante dar mais um vídeo como esse, que é um dos vídeos mais importantes aqui do canal, uma dessas cenas que eu mais queria falar desde o início, então é muito rápido pra você, é só virar o seu like, clicar no joinha, é muito rapidinho. Muitas pessoas não veem os vídeos e não deixam like, é muito comum aqui no canal a gente pegar uma quantidade de visualização legal, mas não se traduzir em like, então pô, por favor, dá essa força aí, eu tô reforçando esse pedido pra você não esquecer e principalmente a inscrição, que é o que mais me motiva, me ajuda a fazer vídeo aqui pro canal. A gente tá fazendo 2 vídeos por semana, toda semana, no máximo quando tem alguma coisa muito casual ali do dia mesmo, eu não consigo trazer um dos 2 vídeos, então por favor, meu amigão, fica aqui e se inscreve no canal. O contexto em si dessa cena é muito curta, pra ser sincero. Só o que a gente precisa saber é que a gente tá no festival esportivo da UA, que é o maior evento de esporte do Japão, mais do que a Olimpíada, mais do que qualquer coisa, e que a gente tá indo acompanhar a luta do Midoriya contra o Todoroki. Essa luta que tá sendo construída desde o início da temporada, quando o Todoroki verbalmente olha na cara do Midoriya e fala, ó, meu rival é você. Porque com os eventos da primeira temporada, ele conseguiu reconhecer um paralelo muito grande entre o Midoriya e o All Might. Eles sabem que eles têm algum tipo de conexão muito forte. Tem um momento que eles até chegam a cogitar que eles são pai e filhos. E ele é filho do Endeavor, que é o herói número 2. Então a gente tem um Endeavor que nunca consegue chegar sequer perto do nível do All Might. E agora a gente tem o Todoroki, que é o filho do Endeavor, e o Midoriya, que é o sucessor do All Might. Então o Todoroki quer provar pro pai dele, que é o Endeavor, que ele consegue ganhar do Midoriya diferente do pai, que não consegue ganhar do All Might. Só que pra dar uma pimentada nessa rivalidade, o poder do Todoroki é dividido em fogo e gelo. Fogo, que é o que vem do pai, que tem poderes de fogo, e gelo, que é o que vem da mãe, que tem poderes de gelo. E ele quer provar pro pai que ele consegue ganhar do Midoriya e de todo mundo e virar o herói número 1 sem usar os poderes de fogo. E a gente sabe que tudo isso tem alguma coisa envolvida com o trauma e com a história deles dois, mas nesse episódio é que a gente realmente vai entrar a fundo no que aconteceu pra entender. E aí começa o episódio. A primeira cena do episódio é um flashback do Todoroki chorando nos braços da mãe. E ela confortando ele, falando, filho, tá tudo bem se você quiser ser um super-herói, não tem problema. E logo depois a gente vai entender o peso dessa cena e o que exatamente ela significa. Essa luta que vem sendo hypada a temporada inteira começa e logo de início o Todoroki lança um rajadão de gelo pra cima do Midoriya. Lembrando que o Todoroki é tido como o aluno mais forte da UA. Mais cedo, no próprio torneio, ele jogou uma rajada no Zero que subiu até os céus, tipo, rasgando a nuvem. Então esse cara é tido como o mais forte da UA. E o Midoriya é o Midoriya, ele não sabe nem controlar o poder dele. Então o Todoroki começa dando uma dessas super rajadas de gelo no Midoriya, que a única coisa que tem como impedir é quebrando o próprio dedo pra jogar a rajada pra trás, dando um peteleco. O Midoriya tá com muita dificuldade pra controlar o poder dele. Sempre que ele usa na potência máxima. Só que essa potência é tão forte que o próprio corpo dele não aguenta. Sempre que ele vai quebrar o gelo, ele usa um peteleco que ele acaba quebrando o próprio dedo junto. Então qual que é a impressão que todo mundo fica? Cara, essa luta vai acabar em pouco tempo. O Todoroki vai ficar spamando o gelo, uma hora o Midoriya vai ter quebrado já todos os dedos dele, e quando isso acontecer não vai ter mais como ele segurar e vai se perder. No início ela realmente se encaminha assim, o Midoriya quebra o dedo do meio, quebra o indicador, quebra o anelar, quebra o mindinho, vai quebrando, só que a gente percebe uma coisa a mais nesse episódio. O Bakugou faz uma análise da luta sobre como as individualidades de cada pessoa não são poderes extracorpóreos. Se você puxa um supino, uma hora o seu peito não vai mais aguentar subir a carga, você não consegue fazer infinitamente. E a individualidade também é assim. Ela faz parte do seu corpo a ponto de que ela afeta o seu corpo. Então, chega um momento que ela esgota, tipo assim, você usa o máximo que você consegue sem se prejudicar. E o Midoriya, o Bakugou na plateia e o Midoriya na luta, percebe que o Todoroki tá fazendo isso com o gelo dele. Quanto mais ele usa esse gelo, quanto mais rajada de gelo ele joga pro Midoriya, mais o corpo dele fica lento. Porque o corpo dele, por mais que aguente uma certa quantidade de frio, não é infinito. Assim como eu falei, todo exercício que você faz tem um limite. Então o gelo, o frio que o Todoroki tá provocando, tá afetando o próprio corpo dele.
deixando ele mais congelado, mais truncado. Então, conforme o tempo vai passando, o próprio Todoroki vai ficando mais lento nos movimentos. A rajada de gelo sai mais lento, que é exatamente o que você faz. Se você está correndo full sprint, vai chegar uma hora que você começa a cansar, vai diminuir a velocidade da corrida, até chegar uma hora que você não vai nem conseguir correr mais, você está andando, e vai chegar uma hora que você vai esgotar. Então, começa a virar uma luta de resistência, não só pro lado do Midoriya, mas pro lado do Todoroki também. Porque enquanto o Midoriya tem resistência do quanto o corpo dele aguenta se quebrar, o Todoroki tem resistência de quando ele consegue usar o poder sem chegar no limite onde ele próprio vai se congelar. Isso dá um senso de urgência muito maior pra luta e dá aquela esperança que a gente tem de caraca, então significa que não é tão discrepante assim. O Midoriya é inteligente a ponto de reparar que se ele aguentar o suficiente pra quebrar os gelos do Todoroki, uma hora o próprio Todoroki também não vai aguentar. Então ficou muito mais tensa a luta. E quando ele repara que o corpo do Todoroki tá sendo afetado pelo fato de ele estar usando só o gelo, ele faz um raciocínio lógico que é, cara, se você usar o calor, o seu lado esquerdo, o fogo, você consegue se auto-regular de novo e usar esse fogo para deixar o seu corpo estável e você conseguir lutar. Só que aí que tá, o Todoroki não quer usar o fogo. A luta continua assim até o Midoriya quebrar todos os ossos possíveis que ele poderia usar contra o Todoroki. Todos os petelecos ele já deu pra esfaçar o gelo, inclusive a mão esquerda dele inteira ele também já usou. Num golpe que o Todoroki conseguiu chegar perto demais e pegar a perna dele, e aí ele não tinha mais como usar só o peteleco pra afastar, então ele usou a mão inteira. Ou seja, o Midoriya não tem mais alternativa. Nessa luta de resistência, o Todoroki ganhou. Ele vai dar o golpe final de gelo, e aí que a gente tem uma das cenas mais absurdas, que o Midoriya vira, ô meu irmão, onde é que você tá olhando? E quebra o dedo dele, tipo, pela segunda vez seguida. No vídeo passado, também sobre o Festival Esportivo da Way, se você não viu, veja, eu falei sobre como o Midoriya às vezes parece um psicopata, e ele é mesmo. Olha esse cara, ele tá quebrando todos os ossos dele por uma lutinha de torneio à toa. Tipo assim, ele quebrou o mesmo osso 2 vezes. E aí quando o Midoriya começa a atuar mais como herói do que só como alguém que quer ganhar esse torneio. Porque conforme essa rivalidade com o Todoroki foi se criando durante o torneio, ele também foi entendendo sobre os abusos que o pai do Todoroki, o Endeavor, fazia com o Todoroki. Entendendo que foi por causa desses abusos que ele não quer usar o lado de fogo dele. Ou seja, ele tá preso numa rede interna da própria cabeça dele, onde ele sofreu um abuso e por causa disso ele tá se limitando. E o Midoriya, herói do jeito que ele é, não quer deixar um amigo dele, que ele tá vendo na frente dele, estar limitado, estar preso por amarras de traumas. Então ele começa a ativamente trabalhar pra libertar o Todoroki. Ser um herói não é só você vencer do vilão, você vencer uma luta, é você salvar as pessoas. Então ele vira pro Todoroki e fala, meu irmão, tá todo mundo dando o máximo de si aqui nesse torneio, eu tô quebrando todos os meus ossos, você acha que você vai ficar usando só metade do seu poder e vai se livrar? Você acha realmente que você é tão superior assim? Usa o seu poder inteiro, vambora, 1 contra 1, vamos com tudo. Parece só provocação boba, só trash talk, mas não. É a forma do Midoriya de estar instigando o Todoroki a lembrar o porquê que ele tá naquele torneio. Porque ele quer ser um herói como todo mundo. E não é só porque ele é um pouquinho forte mais do que o resto, que com o gelo dele é muito bom, que ele vai se limitar por 50% só porque ele acha que consegue ganhar. Então o Midoriya começa a tentar fazer usar o fogo dele, ele se libertar dessas amarras. Logicamente, de início o Todoroki não aceita, ele continua usando só o gelo, mas cada vez mais ele tá sofrendo com as limitações de usar só o gelo. Então ele tá ficando muito mais lento, o raciocínio dele tá piorando, tudo tá ficando pior. O Midoriya começa a acertar golpes diretamente nele, e também é uma grande conquista pro Midoriya, porque ele tá conseguindo controlar o poder dele. Então quando ele acerta esse soco, ele consegue acertar o soco num ser humano sem ser aquele soco 100%, porque se ele desse o soco 100%, ele explodiu o intestino do Todoroki e o Todoroki ia morrer. Então sempre que ele usa num ser humano, ele tem meio que um autolimitador que ele consegue usar sem explodir o braço. Então também é uma conquista pro Midoriya. O Midoriya também tá descobrindo seus poderes no meio da luta. E aí a gente vai entendendo mais da profundidade do tamanho do Todoroki. A cada porrada que ele leva, cada palavra que o Midoriya grita falando pra ele usar o fogo dele, ele lembra dos abusos do pai. O Endeavor, que é o herói número 2, ele passou a vida inteira dele sofrendo por nunca conseguir ser o número 1. Ele teve esse casamento praticamente arranjado com a Rei Todoroki, que é a mãe do Todoroki, justamente para criar um filho perfeito, um filho que tivesse tanto o fogo dele quanto o gelo da mãe, que aí sim ele seria o super-herói perfeito para ganhar do All Might. Porque o Endeavor diz que ele também só não é o número 1, porque o próprio fogo também tem limitações. Se ele aquece muito, o corpo dele também sofre. Então ele precisava de uma mulher com gelo para eles fazerem essa regulação. Então ele se casou com essa mulher de gelo e foi tendo filho até sair a cria perfeita. Então desde o nascimento, o Todoroki não é um filho pro Endeavor, ele é um objeto, ele é uma conquista, ele é aquele que vai virar o super-herói número 1. Ele nunca viu ele como filho. E aí por conta disso, para forçar os seus desejos no filho, ele faz esse filho de 5, 6, 7 anos
treinar até a exaustão. Tipo assim, pensa no segundo ser humano mais forte da Terra, espancando o filho dele de 5, 6 anos por treino pra falar, não, esse moleque tem que ser forte, ele vai ter que me superar no futuro. Tipo assim, é lógico que é doentio. O Todoroki não tem como viver essa situação e sair disso achando que tá tudo bem. Ah, meu pai, tranquilão. Aí a mãe tenta intervir pra ajudar o filho, ele vai dar um tapa na mãe também. Então, tipo assim, ele tava vivendo com um monstro em casa. É lógico que ele vai desenvolver trauma, que ele vai desenvolver gatilhos, que ele vai ter nojo da própria parte dele de fogo que lembra dele do pai. E esse sentimento não era só do Todoroki, porque tem a fatídica cena de quando ele ganha a cicatriz dele. Depois de tanto abuso e trauma que ela estava tendo por causa do Endeavor, a própria mãe começou a desenvolver gatilhos, a desenvolver medos relacionados ao fogo, porque ela via fogo e associava ao Endeavor. Só que, inevitavelmente, o Todoroki, que é filho dela, tem metade do corpo inteiro que é de fogo, ou seja, que lembra do pai. A gente chega nessa fatídica cena onde ela tá conversando com a mãe no telefone e falando, cara, o lado esquerdo dele me lembra o pai dele, o lado esquerdo dele me enoja, eu não aguento esse lado esquerdo dele. E o Todoroki acaba ouvindo isso, e aí quando ela percebe que o Todoroki ouve isso, ela pega o chá que ela tá esquentando, ela tá fervendo água e joga no lado esquerdo do Todoroki, ou seja, o lado de fogo dele. Depois disso, a mãe foi internada numa clínica psiquiátrica por causa do pai. Ele não tinha contato com os irmãos, o pai não deixava ele brincar, não deixava ele viver como criança. Ele era só uma máquina de treino, uma máquina de combate. E ele vai lembrando de tudo isso enquanto o Midoriya vai batendo nele, ou seja, o Midoriya tá tomando as rédeas da luta e o cara tá perdendo porque ele não quer usar o poder inteiro dele, porque o poder dele lembra o pai. Não é só pressão lutando contra o outro que o Midoriya vai cagar pro problema dele. O Midoriya é um super-herói, ele vê o problema, ele quer ajudar. Então ele vai sempre falando, cara, vem, dá o seu melhor, tá todo mundo aqui dando o seu melhor, não só com palavras, mas com ações. Ele tá nitidamente porrando o Todoroki, então tá mostrando, cara, se você continuar se limitando, você vai perder. Se você ficar se limitando, você não vai ser um herói, não é esse o seu sonho? E é isso que se remete lá àquela primeira cena do episódio, do Todoroki falando com a mãe dele, e a mãe dele falando, cara, você não quer ser um herói? Não tem problema. Ou seja, ele tá trazendo o Todoroki lá pra infância dele, na época onde ser um herói não era um peso imposto pelo pai, de que você tem que ser o herói número 1 pra você ser aquilo que eu nunca fui, e sim, era um desejo dele de ser um super-herói porque ele achava legal, porque ele queria salvar os outros, porque ele queria ser um super-herói. E isso vai amolecendo o Todoroki até chegar na frase principal que o Midoriya fala pra ele. A mentalidade que você tá de não usar o lado esquerdo porque é o poder do seu pai, não é a mentalidade correta. Esse poder que tá aí em você, do seu lado esquerdo, não é o fogo do seu pai, é o seu poder. Esse tempo todo o Todoroki ainda tá se interpretando como subprodutos dos pais dele, ou seja, o lado de direito, que é o gelo, é o poder da minha mãe, o lado esquerdo, que é o fogo, é o poder do meu pai. Ele não tá entendendo que, a partir do momento que ele nasceu, que esses poderes foram pra eles, já não é mais o poder de nenhum deles, o poder é dele, é o poder meio a meio, meio quente, meio frio. Não é o poder, metade do poder da mãe e metade do poder do pai, o poder é do Todoroki. Então não tem por que ele sentir nojo e desprezo de usar o fogo dele, porque não é o fogo do pai dele, não é o poder do pai dele, é o poder dele, é o poder de fogo dele. E o Midoriya fala isso pra ele, mais uma vez ele lembra de uma cena dele com a mãe dele, de anos atrás, quando ele criança, vendo All Might, justamente falando sobre isso. O Midoriya tava a luta inteira fazendo o Todoroki reconquistar a confiança que ele tinha em si mesmo, reconquistar a sua individualidade. Não no sentido de individualidade poder, mas individualidade, o que torna ele um indivíduo único. Ele não é do pai dele, ele não é um objeto do pai que vai realizar o desejo do pai, ele é ele. Ele tem o seu próprio desejo de ser um super-herói, ele tem o seu próprio poder de fogo, e isso faz ele se libertar dessas amarras do pai. É hora de o Todoroki pela primeira vez ver o fogo dele não como uma parte horrível do seu corpo que lembra o pai, mas como uma parte que compõe quem ele é. E ele usa o fogo, lança aquela explosão de fogo no meio da arena. Ele que tinha prometido que não ia usar o lado esquerdo dele, usou. O Midoriya conseguiu salvar mais uma pessoa, não de um super vilão, não de um criminoso, mas uma pessoa dos próprios traumas dela mesma. E a melhor cena que representa isso, essa cena me deixa até arrepiado, que é quando ele usa o fogo, aí o Endeavor quer logo na hora ganhar o dele, né? Assim, esses abusadores, eles sempre querem ter o controle da situação. Então, na cabeça dele, quando ele viu o Todoroki usando fogo, ele pensou, finalmente me aceitou o meu poder, agora vamos treinar juntos. Ele começa a dar o showzinho dele no meio do espetáculo ali da luta.
Só que o Todoroki tá tão liberto disso que ele ignora completamente o pai dele. O Endeavor tá lá gritando na arquibancada e o Todoroki nem olha pra ele. Ele tá só feliz de finalmente estar se descobrindo e de estar lutando com tudo que ele tem pela primeira vez na vida dele. É um tapa na cara do Endeavor que diz, cara, você não vai mais me controlar. Eu não sou mais um objeto seu. Eu sou eu. O poder de fogo que eu tô usando não é você que tá me fazendo usar. É porque eu quero usar, porque é o meu poder. Putz, é muito absurdo. E aí finaliza com essa sequência de ação que não tenho nem palavras. Todo mundo que viu lembra do que acontece. O Midoriya abre um sorrisão, finalmente feliz vendo o Todoroki usando tudo de si. E o Todoroki até rebate, falou, ué, tu não falou que eu tava fazendo isso aqui de brincadeira, que eu não tava dando o meu máximo? E você, que ficou ajudando o seu inimigo durante a luta? Você que é um idiota. E aí o Midoriya sorrindo, o Todoroki fala, cara, olha só, como é que você tá machucado? Você quebrou todos os seus ossos, eu tô no meu poder máximo agora, como é que tu tá sorrindo? Tu é um maluco! Os dois preparam o seu ataque supremo, o Midoriya carrega o poder no braço e na perna pra avançar com o Todoroki. O Todoroki lança uma mureta gigantesca de gelo, acompanhada depois por uma rajada de fogo. Os professores tentam impedir, porque vão ver que os dois têm chances de morrer com os ataques, então a Midnight puxa, lança o gás que vai fazer os dois dormirem, o Cemento joga um monte de parede no meio para tentar impedir os dois de colidirem, mas não dá, irmão. Os dois vão com tudo, um pra cima do outro e explodem a arena. O bagulho voa pra longe, a professora cai do palanque dela, tudo sobe pra arena, um monte de ventania, galera jogada pra longe, gelo na cara, uma loucura, explosão absurda. O bagulho vai pro céu, mano, um negócio insano. E aí o episódio acaba com a revelação de quem ganhou essa luta. Antes de ver o Todoroki, a gente vê o Midoriya, ainda de pé, só que inconsciente e fora da arena. Em poucos segundos ele cai e mete a cara no chão. Eu lembro que quando eu tava vendo, quando apareceu o pezinho dele em pé, eu falei, mentira que ele aguentou! Mas não, ele não aguentou. Enquanto isso, o Todoroki, com a roupa toda rasgada depois de ter usado o fogo e de ter explodido no meio da arena, ainda tá consciente e dentro da arena. Ele usou o gelo dele pra se proteger, igual ele fez todo o resto da luta. Ele ficava colocando uma mureta de gelo atrás dele pra não impedir ele cair pra fora da arena. Então, o vencedor da luta foi o Todoroki. Todoroki-kun, Sankansei System! Esse episódio é um masterpiece de Boku no Hero. Em questão de construção de episódio, cara, deve estar no top 5, com certeza. É uma loucura esse episódio. Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Deixa nos comentários sugestão de outras cenas que eu possa trazer de Boku no Hero. Pra semana que vem, eu não sei exatamente se eu pulo direto pra terceira temporada para falar da cena do muscular contra o Midoriya, que essa também talvez seja mais importante que eu quero falar aqui. Ou se eu falo alguma coisa ainda um pouco antes sobre o Stain. Então deixa nos comentários o que você quer pra semana que vem. Outras cenas que eu posso não ter falado ainda, ou que eu não sei exatamente se eu falo ou não. Como eu falei, deixa o like, por favor, pro vídeo ser recomendado pra mais pessoas que gostam de Boku no Hero, pessoas que não gostam de Boku no Hero. Manda o vídeo pra aquela pessoa que você sabe que viu, e aí ou gosta muito, ou então é aquela pessoa que falava, ah, nossa, lembra quando o Boku no Hero era bom, nessa época assim que o Boku no Hero era bom. Manda esse vídeo pras pessoas que você quer que veja. E se inscreve pra não perder os vídeos semana que vem. Tem vídeo toda quinta-feira de algum assunto aleatório e todo sábado de Boku no Hero. Então muito obrigado por ter acompanhado até aqui, e a gente se vê na semana que vem, queridão. Tamo junto, velho.